Amém, amados. Em nome de Jesus, vamos meditar aqui nesse tema pertinente, porque o nosso silêncio pode destruir nosso relacionamento com Deus. É forte isso. Imagina, o Deus criador de todas as coisas, o Senhor que resolveu pela sua vontade criar tudo que existe, nós termos a chance de nos relacionarmos com Ele, de estar lado a lado com Ele, de ouvir a voz dEle, dele ser o nosso amigo, e por conta de um erro nosso, que é o nosso silêncio, a gente não falar, a gente não se posicionar, a gente não quebrar o silêncio, nós perdermos esse relacionamento com o Senhor. Tem pessoas que são muito rápidas em falar com outras pessoas e com Deus estão calados. Tem pessoas que têm a boca nervosa que não param, né, e conversam direto, constantemente, não param. Mas com Deus, só busca o Senhor no momento de dificuldade, no momento que está passando por um aperreio. Parece que Deus só aparece uma vez no ano, é como se fosse o Papai Noel na nossa vida. Só busca o Senhor nesse sentido. A gente nesses dias está vivendo alguns dias de barulhos. Tem pessoas que amam esses dias de política, de carreata, de som, isso não é do meu estilo, não me incomoda muito esses barulhos e tudo. E às vezes a gente corre para esses barulhos e gosta disso, o que não é errado, né? Quem tem afinidade com política, quer se posicionar, né? Faça isso com prudência, com zelo, entendendo que acima de tudo, você tem uma bandeira chamada Jesus Cristo na sua vida, que o seu melhor deve ser entregue a Ele. Mas tem pessoas que amam isso, mas em relação a Deus estão em silêncio, paralisadas, já não se posicionam. Perdem coisas, perdem oportunidades na sua vida. Nessa noite nós estamos aqui para entendermos e aprendermos com a vida de Ana e com a vida de Samuel. Eles se posicionaram, eles quebraram silêncios e puderam crescer no Senhor. Nós vamos, se você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir comigo em 1 Samuel, capítulo 1. A partir do verso 1, nós vamos caminhar na palavra do Senhor nesse capítulo, um pouquinho do capítulo 3 também, mas nós vamos entender e aprender em Deus a importância de falarmos, para que coisas aconteçam na nossa vida. Verso 1 em diante diz assim: havia, e eu quero que você me ajude nessa leitura, havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Qual é o nome do homem? Filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. A Bíblia dá esse contexto todo para falar a descendência dele. Verso 2, ele tinha 2 mulheres. Repete comigo, pobre homem. Pobrezinho. Tinha 2 mulheres. Arranjou o problema para a vida dele. Uma se chamava Ana, que é a que a gente vai aprender na noite de hoje, e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Verso 3, todos os anos esse homem subia de sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, você conhece a história, sim ou não? Eram sacerdotes do Senhor. No dia que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então Ana não podia ter filhos, era estéril. E aí a gente vai entender a história da mulher a partir de agora. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, Penina, a provocava continuamente. Não era de vez em quando, era constantemente, a fim de irritá-la. Imagina o contexto. A mulher vivia com ele, mas ao mesmo tempo ele tinha outra mulher. Essa mulher tinha vários filhos com ele, e ela vivia sendo subjugada por conta dessa outra mulher. Verso 7, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Que vida difícil, que situação complicada. Ano após ano, ela se sentia humilhada, e resolvia e desabafava dessa forma, chorando e sem se alimentar. Verso 8, Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Cadê os maridos convencidos aqui? O cara aqui tinha certeza dele, porque, Ana, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Tenho medo de se eu perguntar para minha esposa: Jojó, será que eu sou melhor do que essa geladeira? Ela diga que é a geladeira. Quanto mais filho,
Mas ele aqui convencido, diz, olha, minha esposa, por que você está se preocupando com isso? Você tem a mim, você tem o seu marido. Eu não sou melhor do que 10 filhos. Certa vez, verso 9, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. A gente entende que o sacerdote está lá, Ana se levanta, a gente pensa que nesse momento ela vai em direção a ele, sim ou não? E ela vai quebrar o silêncio em relação a ele. Mas verso 10 diz assim, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. A palavra dela não foi dirigida ao sacerdote, mas ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, de que forma ela orava, igreja? Vamos comigo. Amém. Sem chamar atenção. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli, o sacerdote, pensou que ela tivesse embriagado. A gente pula lá para o verso 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Aconteceu com ela o que tem acontecido aqui na igreja. Tem vindo uma onda de gravidez na igreja. Se você está vindo para a igreja, se prepare. Pode ser que peguem você também. Está vindo de trás para frente. Então quem está nas fileiras lá de trás vai chegar primeiro. Verso 20. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. Lhe deu o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Amém? Vamos meditar nesse texto. E a primeira coisa que eu quero parar e pensar com você sobre o silêncio, sobre a vida dessa mulher, é que Ana, mesmo ele sendo um sacerdote, mesmo ele sendo um homem que vivia na casa do Senhor, no templo do Senhor, Ana, na necessidade dela, ela não o procura, sim ou não? Ela procura quem? O Senhor, ora ao Senhor. Então Ana entende isso, e a gente tem que aprender com ela, que o nosso silêncio às vezes se estabelece com o Senhor, porque a gente começa a terceirizar o nosso Deus. A gente já não entra ousadamente na presença do Senhor. A gente precisa que alguém faça isso no nosso lugar. E o nosso Deus já não é pessoal, já não é um Deus de perto, mas um Deus que a gente precisa de um ser, de uma figura para acessar esse Deus. Então entenda isso em nome de Jesus. Eu tenho um filho mais novo chamado Davi. Ele é o ganhão. Ele ganha tudo. Quando ele vai lá na mãe, ele arrasta tudo dela. Chilito, pipoca, picolé. A boca dela chama ela para ir na Mazezinha, comprar coisa com ela, direto. Porque Davi fala muito. O Biel é um contraste. O Biel é caladinho na dele, não ganha tantas coisas. Porque o falar, o aproximar-se, o se expressar, vai abrindo portas para a gente. Isso é natural. Os jovens da nossa igreja, pastor, eu estou solteiro, quero conquistar uma menina, aprenda a falar. Em nome de Jesus. Você não pode mais mandar recado, pelo amor de Deus. Vou pedir o fulano do meu GF, meu líder, para conversar com a menina. Pelo amor de Deus, a menina já descarte. Assuma esse compromisso das meninas da igreja. Se vier alguém mandando recado de outro, já diz, não, isso aí não serve para mim. Porque a gente tem que falar, se posicionar. É o básico. Em nome de Jesus. Com Deus, você não precisa de intermédios. Você não precisa do pastor. Você não precisa do seu líder de GF. Você não precisa de alguém de uma religião que lhe aproxime de Deus. Deus se mostra pessoal e quer ter uma relação pessoal com você. De maneira que se você entrar no seu quarto, Deus estará lá com você. As pessoas às vezes não conversam com Deus e pedem para outras pessoas fazer isso. Porque acham que fulano de tal é mais próximo do Senhor. Tem mais poder com o Senhor. Tem mais poder e cresceu com isso. E aí tem uma irmãzinha na rua tal, no bairro tal, que eu tenho que sempre ir até ela, para que eu consiga que ela interceda com o Senhor, para eu conseguir as minhas coisas. Eu quero que isso quebre, porque isso gera silêncio. A gente já não fala. A gente precisa que outro ore por nós. Tem pessoas que fazem isso por preguiça. Não quero orar. Muito mais cômodo eu pedir para alguém orar no meu lugar. Muito mais cômodo eu terceirizar o negócio. Entenda isso em nome de Jesus. Conheça a palavra. Você pode entrar quantas vezes quiser, na presença do Senhor, e conversar com Ele, e Ele estará te ouvindo, em secreto. Não
faça esse tipo de coisa. A palavra do Senhor diz sobre mediadores que só existe um. Quem me ajuda? Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Aquela cultura nossa de precisar tocar em algo para receber, de um intermediador para receber, deve ser quebrado. Ah, pastor, mas o meu padrinho padeciço, homem como eu, entende minhas lutas, eu posso chegar até ele, apresentar minhas causas, e ele está lá bem pertinho do Senhor, ele passa para Deus. Você está indo contra a Bíblia. A palavra do Senhor diz, só há um mediador, Jesus Cristo. Qualquer outro morreu, não consegue mais se comunicar com a gente, é o básico na teologia, na palavra do Senhor. Então, busque você diretamente ao Senhor. Não ache que o outro tem mais poder, porque a condição para Deus estar sensível à nossa oração é o nosso coração. Salmo 51, 17 diz assim: Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Humilhação, coração quebrantado, Deus não vai desprezar. Se você acha indigno, eu não mereço estar na presença do Senhor. Eu sou sujo, pecador, eu sou falho, eu erro, eu estou vivendo numa vida não muito perto do Senhor. Essa é a condição perfeita para estar na presença do Senhor. Porque Deus faz isso quando a gente acha que não merece a presença, a graça do Senhor. Aí é o contexto ideal para entrarmos na presença de Deus, porque Ele rejeita os orgulhosos. Então, se você está se achando indigno, que bom. Bem-vindo ao time. Porque aqueles presunçosos, orgulhosos, que acham que têm o poder, e que têm a autoridade, e que estão ali como profeta e vão decretar e as coisas vão acontecer, Deus rejeita. Mas Deus se agrada daqueles que têm um coração suave, contrito. Os humildes, os que acham que não merecem, encontram graça no Senhor. Se meu filho chega para mim exigindo, papai me dê um picolé, e de voz alta e gritando, provavelmente ele vai ficar de castigo. Não consegue nada comigo. Mas o Davi, uma linha lá de casa, sabe como pedir. Ele já aprendeu, por favor. Ele já aprendeu a pedir beijando. Dia desse eu estava com sede. Papai, por favor, vai pegar água para mim lá embaixo. Eu morto de preguiça. Sentei na cama, meu filho, eu desço até para fazer um empréstimo para você agora. Quanto mais pegar água para você. Que sabe falar. Que sabe demonstrar humildade. Então cabe a nós, diante do Senhor, não ir por cima. Reconhecermos nosso lugar nessa relação. Mas mesmo assim, entendendo que nós não merecemos. Amém? Diga isso para a pessoa do seu lado. Você não merece. Mas Ele te escuta. Ninguém aqui merece. Meu amado, eu estou em cima de 5 fileiras de tijolo. Só para você me ver melhor. Mas eu não mereço mais do que você nada. Mesmo homem, mesmo coração. Só que Deus, pela sua graça e misericórdia, resolveu nos ouvir. E se encanta com aqueles que têm o coração contrito e quebrantado. Os humildes. Que entram tímidos na presença, mas que vão e entram e falam: Deus, eu preciso do Senhor. Olha por mim. Olha para minha família. Olha para minha vida. Porque Deus deseja ter uma relação pessoal conosco. Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz assim: ó, venham a mim. Não é vá no pastor, no padre, no líder, no santo, no horóscopo, no político. Jesus, olha, venham, eu quero conhecer você de perto. Minha relação com você é pessoal, de próxima. Meu amado, nós fomos feitos para quebrar silêncio e para entrar ousadamente na presença do Senhor, entendendo que pela graça Ele vai nos escutar. Ana, no verso 13 diz: Ana orava silenciosamente, sem estardalhaço, sem rodar muito na oração, sem gritar demais. Não estou dizendo que isso é errado, mas estou dizendo que ela orava silenciosamente, de maneira que os lábios dela se mexiam. E aí o Eli, sacerdote, olhava para ela: não, essa mulher deve estar embriagada. Estou entendendo, não estou ouvindo nada, mas o lábio dessa mulher continua se movimentava. Ela não orava para ser vista. Amém? Ela não fazia para... Tinha um pedido egoísta. Ela disse o quê? Meu Deus, se o Senhor me der, ele vai ser do Senhor. Ele vai crescer na tua casa, no teu tempo.
Às vezes nossas orações não são respondidas porque é egoísta. Nosso prazer pessoal. A gente gastar em nossos prazeres e em nossa vida e só pra gente, sem pensar nada em ninguém. Segunda coisa, estamos em silêncio com Deus quando falamos com Ele com a motivação errada. Pastor, eu morro de orar. Oro direto. Se a motivação do seu coração está errada, meu amado, você está em silêncio. É mesmo que não está falando nada, porque a intenção importa demais. Tem pessoas que estão do nosso lado, fingindo que estão conversando conosco, mas estão com o olho no celular. A gente pode falar. E a pessoa concorda, é mesmo. E com a tela do celular ligada no celular, e só concordando. Porque a intenção vale, a pessoa uma hora se toca, meu Deus, não vou falar mais, porque ela não está olhando comigo. Às vezes com Deus é isso. A gente finge religiosamente que está conversando com Ele, mas está em silêncio. Jesus nos ensina como orar. Mateus 6, verso 5, Jesus diz o seguinte: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de que forma? Em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Não é a fim de me conhecer, não é a fim de ter intimidade com o Pai, não é a fim de alcançar o que tem pedido, a fim de ser visto. Atos religiosos são perigosos. Essa posição é perigosa. Todo mundo quer estar numa posição de ser visto, ser lembrado. Essa igreja tem que estar muito atenta a isso, em nome de Jesus. Nessa época é época de lembrarem de você. Você vai receber visitas, vai ganhar amigos, você vai receber tapinhas nas costas, abraços de pessoas que há um tempo atrás não lembravam de você. Tenha maturidade quanto a isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se deixe ser usado, seja infantilizado. Entenda, ele não está se comunicando com você. Essa pessoa quer algo através de você. Às vezes a gente usa Deus dessa forma, como um trampolim para algo que eu quero lá na frente. Alguém aqui quer um carro novo? Amém? Amém, irmão. Só 3, 4. Mas você tenha recebido um carro ontem, você quer um novo hoje. Em nome de Jesus. Mas o errado é querer Deus só para isso. Não é errado querer ter algo, ter uma vida confortável, ter apartamento, sei lá, o que quer que seja. Não é errado. Mas o errado é usar de Deus para isso, somente para isso. Usar Deus como um meio para conseguir algo. Nós somos chamados às vezes a estar no secreto. E que bom que tem que ser assim. Nós temos um ministério aqui na igreja que está tendo de fechar as portas. A tia da Leninha está arrastando aí o ministério da limpeza. E a gente fica se perguntando, meu Deus, por quê? É um ministério que ninguém vê, não está aqui, não aparece no... Será que é por isso? Deus queira que não. Será que vai ser o primeiro ministério da igreja que a gente vai ter que pagar alguém, contratar alguém para estar exercendo na igreja, porque já não tem servos para isso? Por quê? Será que a gente não... Por que se a gente abrir para cá e disser, olha, faltou o ministério de louvor, eu preciso de 10 pessoas para cantar e tocar na igreja. Rápido a gente enche a lista. Sim ou não? Rápido. Por quê? Se é serviço, o que é que muda? O coração é esse. Jesus diz, verso 6, mas quando você orar, vá para onde? Seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai que está secreto. Então seu pai que vê no secreto recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. O muito falar não garante que você está quebrando silêncio. Às vezes você aprendeu a repetir algo, e está repetindo, e repetindo, não garante, porque Deus se comunica com o homem como cada um de nós. Se eu chegar para o Everardo e disser, Everardo, boa noite. Everardo, boa noite. Boa noite, cara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É uma conversa de William Bonner com o outro. Mas chegou na 10ª, o Everardo no mínimo dizer, o pastor tá doido. Só dá boa noite. Só dá boa noite. Repete a mesma coisa. Por que com Deus às vezes a gente quer fazer isso? Pastor, me ensina como é que ora. Meu amado, é conversar. Agradeça, peça, exalte o nome dele, mas com as suas palavras. Sem vãs repetições, o texto diz, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. O abrir a boca, o sair palavras da minha boca, não garante que eu estou quebrando silêncio. Pode ser que eu esteja em silêncio com o Senhor. Porque orar
é sobre comunicar-se com Deus. O verso 6 diz assim: porque o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Era provocada. Passava por humilhação. E ela respondia chorando, jejuando sobre aquilo. Ana, mesmo sofrendo zombaria, perseguição, ela não se corrompeu. Ela não pagou na mesma moeda. Ela não deixou aquilo contaminar o coração dela. Por quê? Ela entendia esse princípio. A gente pode estar em silêncio com Deus quando estamos na prática do pecado. Se a Penina ganhasse o coração dela, contaminasse o coração dela, as orações de Ana seriam barradas. Porque o nosso pecado nos afasta dos ouvidos do Senhor. Salmo 66, 18. Se eu, no coração, contemplasse a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. Isaías capítulo 1, verso 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Deus diz então: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Nossa vida de pecado, meu amado, pode estar fazendo com que a gente se torne pessoas silenciosas diante do Senhor. A gente fala, e não tem resposta do Senhor, porque a nossa mão está cheia de sangue, como é profetizado aqui em Isaías capítulo. É tempo de voltarmos atrás, é tempo de buscarmos pureza no Senhor, abandonar o que for necessário. Esses últimos 3 dias, a gente falou sobre isso, pureza no Senhor. Não é tempo mais de vivermos de qualquer forma, é tempo de ouvirmos a voz do Senhor. É tempo de quebrarmos o silêncio diante do chamado do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Ana, engravida, tem um filho, o nome dele é Samuel, e ela realmente entrega o filho para crescer na presença do Senhor. Vai morar com Eli, o sacerdote. Chega o momento, capítulo 3, verso 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, vamos comigo, raramente o Senhor falava. Ou seja, era um tempo de silêncio. Raramente Deus falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Ele escutou a voz de Deus. Samuel escutou a voz de Deus, sim ou não? Mas interpretou aquela voz como a voz de Eli. Deus falou. Ele escutou. Mas ele interpreta aquilo como a voz de um homem. Corre em direção àquele homem. Por 3 vezes aquilo se repete, o texto descreve isso. E aí então Eli chega para Samuel: olha, na próxima vez, você não me procura mais. Você diga: olha, eis-me aqui, Senhor. Teu servo está aqui. Verso 10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Primeira coisa, entenda que naqueles dias era um tempo de silêncio. Esse tempo mudou na vida de Samuel. Samuel nunca havia escutado a voz do Senhor. Até aquele dia. Meu amado, em nome de Jesus, é tempo de quebrarmos silêncios de Deus na nossa vida. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela: você vai começar a ouvir a voz de Deus. Mas seja profeta, fale como profeta do Senhor. Igreja, é tempo de começarmos a ouvir a voz do Senhor de maneira clara. Pastor, eu venho para a igreja,
Eu vejo pessoas tendo experiência. Eu vejo fulano ciclano dizendo que Deus o orientou e comigo nada acontece. Meu amado, em nome de Jesus, é tempo de você ouvir com clareza a voz do Senhor. É tempo de você entender e aprender a responder a voz do Senhor. O que acontece é que às vezes Deus está falando. É a voz do Senhor nesse lugar, mas a gente está interpretando como voz de homem e corre para o lugar errado. É tempo de, a partir de hoje, correr para o Senhor e entender: Deus, eis-me aqui. Teu servo está te ouvindo. Completa. Para onde é que o Senhor está me chamando? Para onde é que o Senhor quer me levar? É tempo de vivermos e cumprirmos o nosso chamado no Senhor, em nome de Jesus. Você tem queimado no seu coração? Não ache que é pastor, não é orador, não é pregador. É o próprio Deus falando no seu coração e te chamando. Talvez Deus está te chamando de volta. Meu filho, você nunca deveria ter saído. Vem de volta, vem para perto de novo. Meu filho, por que você está vindo para cá? Escuta tantas vezes, escuta tantas semanas aqui e não escuta a minha voz. Está escutando mais a voz do mundo e corre lá para fora. É tempo de voltarmos a nossa voz para o Senhor e respondermos o chamado dele para a nossa vida. Se está queimando, meu querido, é Deus chamando. Apocalipse capítulo 3, verso 20, o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus está batendo em portas nessa noite. Se Deus está batendo na tua porta, é porque Deus se importa com você. Que Deus tem propósitos e projetos na sua vida. E Deus quer te salvar, quer te mudar completamente. Mas talvez você está tímido, está resistindo ao chamado do Senhor. E essa mensagem não é só para as pessoas que estão nos visitando, não. É para a igreja do Senhor. Talvez você está vindo para cá tanto tempo, e Deus falando tanto tempo, e te chamando tanto tempo, mas você está resistindo. Existe a GF, existe a ministério, existe o seu chamado, sempre tem desculpas, sempre se blinda. Não, eu não vou abrir minha porta, porque eu sei que esse Deus aí é um Deus que entra e quer mudar as coisas. Eu estou confortável aqui. É tempo de sairmos do nosso conforto e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. O evangelho de verdade é sobre entendermos isso e nos tornarmos servos, estarmos sedentos, quebrarmos o silêncio, meu amado. É tempo de responder a voz do Senhor. Minha oração é que nessa noite vidas respondam a voz do Senhor. Não é se Deus está batendo, Ele está batendo em corações. Você não veio para cá à toa. Você não tem vindo à toa para cá. Você não está só. Jesus quer ser a sua companhia. Às vezes você está buscando companhias em grupos, em pessoas. E Jesus está na porta batendo. Corre para Ele. Faz de conta que é um entregador da Shopee na sua casa. Sai desesperado. Chegou minha cuscuzeira. Corra para Ele, em nome de Jesus. Abra a porta, o receba. O texto diz que Ele quer entrar na sua casa. Ele quer cear com você. Quer ter intimidade. Quer ser seu amigo pessoal. Esse Jesus está aqui dizendo isso hoje para você. Meu filho, eu quero entrar novamente na sua casa, no seu coração, na sua vida. Eu quero cear com você. Não é um Deus distante, longe, intocável, que eu preciso de mediadores. Não. É o Deus de perto, é Jesus, é Emmanuel, é Deus conosco, que não quer te deixar só. Jesus está batendo. Estou na porta. Tem vidas aqui resistindo, mas a melhor opção para a sua vida é abrir sua porta para Jesus, sua vida para Jesus. Decidi por Jesus, eu tinha 13 anos de idade. Mas que pena que não foi antes. Poderia ter sido antes. Porque não há escolha melhor. Não é sobre uma religião. A religião nos frustra, nos decepciona. É sobre Jesus. Está ao nosso lado constantemente. E nesse tempo todo, em nenhum momento, meu Deus se afastou de mim. Em nenhum momento Ele esteve distante de mim. Todo instante de silêncios na minha vida, Deus esperava pela minha palavra. Por eu dizer: Deus, eu estou aqui de novo, disponível para que o Senhor faça mais uma vez o que o Senhor prometeu fazer na minha vida. Meu amado, não parou. Não parou. Deus te chamou para alguns propósitos, não parou. Nessa noite é noite de responder como Samuel: Deus, eis-me aqui. Teu servo está te ouvindo, fala. Para que você possa viver o novo do Senhor, você tem que aprender a responder a voz do Senhor e quebrar esse silêncio.
Em nome de Jesus, da sua vida.